Bom, pessoal, estamos aqui hoje passeando aqui agora pela parte do Parque São Lourenço. É um bairro aqui bem legal, eu gosto bastante daqui pela proximidade com o Parque das Frutas também, que é um outro lugar bem bacana. A gente vai gravar lá também. Aqui começa já uma área verde, né, que é uma parte aqui começo do bosque. A gente vai avançar aqui pra frente e vamos mostrar aqui como que é essa parte aqui também. Esse bairro aqui é um bairro bem residencial, né? Então a maior parte aqui são casas mesmo, tem muito pouco comércio aqui nesse bairro, tá? Então, se você quiser morar por aqui, você tem que ter noção que você vai ter que se deslocar um pouco ali para as avenidas, que é para poder ter comércio, né? Você pode ir numa padaria, no mercado, fazer compras. A pé aqui mesmo tem muita pouca coisa. Porém, é um bairro muito bom, é um bairro bem tranquilo. Tem bastante área verde aqui ainda, bastante terreno, né? E a gente vai andar um pouco por aqui, vamos dar uma volta em alguns quarteirões. Ele é um bairro que ele não é totalmente plano, essa parte é, mas como vocês podem ver do lado esquerdo aqui, geralmente já é ladeira, né? A gente vai virar à esquerda em uma delas aqui agora. Tem alguns apartamentinhos aqui também pequenininhos. Aqui é considerado já um bairro meio que de médio para alto padrão, né? Vocês podem ver que as casas já são casas boas, né? Se a gente olhar aqui pelo padrão das casas, ó, tem uma aqui, por exemplo, agora mesmo aqui que já tá com uma placa de aluga-se vende, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na frente. Ó, quem quiser pesquisar, pode ficar à vontade aí, dar uma olhada. Quem quiser dar uma olhada aí no vídeo, à frente da casa. Se vocês pesquisarem nessas duas imobiliárias, depois a gente vai pesquisar para ver o preço dela, tá? Para vocês terem noção de quanto que custa o aluguel aqui em Indaiatuba nessa região. É uma casa que parece ser uma casa boa, né? Não dá para ver muito bem a parte do quintal ali, mas parece uma casa bem boa. Bom, eu chuto aqui, tá? Uma casa dessa aqui nessa região, eu chuto aí que essa casa deve estar com cerca de 3 mil reais o aluguel, tá? Para vocês terem noção que o aluguel aqui em Indaiatuba não é barato. Eu chuto entre 3 e 3,5. Depois a gente vai colocar aqui no vídeo para vocês aí. Vamos pesquisar nos sites aí, ver se a gente encontra elas e colocar o valor aí para vocês terem uma noção. Errou! A gente vai descer aqui, tem um carro da pamonha aqui embaixo. Vamos passar aqui por ele. Ó, Jéssica, segura aí. Olha aí, dona de casa, pamonha, pamonha, pamonha. Essa rua aqui é uma rua sem saída, então vocês veem que é uma rua bem tranquila. Os terrenos aqui geralmente são maiores, tá? Tem aqui um condomíniozinho de prédio também, ó. Condomíniozinho bem legal. Parece que são 3 andares. Essa rua é sem saída. Vamos voltar de novo. Uma rua bem tranquilinha, hein? Já pra esquerda aqui agora. Como vocês podem ver, ó, as casinhas aqui são bem legais. São casas boas mesmo, né? Os terrenos aqui parece que são um pouco maiores. Deve ter cerca aí de uns 300 metros quadrados, acredito eu. Entre 250 e 300 metros. Vamos virar para a esquerda aqui agora. O nome desse bairro aqui é Jardim São Lourenço, né? Porém, ele faz divisa com o bairro Vila Homero. Então, se vocês pesquisarem aí no Google Maps, Vila Homero, vocês vão ver esse bairro aqui, que é bem próximo do Bosque das Frutas. Então a gente vai descer essa rua direto, a gente vai sair lá no bosque já também. Como vocês podem ver, não tem nenhum comércio mesmo, né? Não tem nenhum mercadinho, nenhuma padaria. Então realmente um bairro bem residencial.
Já chegou aqui no Parque das Frutas, né? A gente vai fazer um videozinho por aqui também para vocês verem como que é. Então, parei o carro aqui agora. A gente vai dar uma voltinha aqui pelo bosque. Como vocês podem ver, esse bairro aqui é bem legal porque ele tem muita proximidade com o bosque, né? Aqui é uma área verde bem grande. A gente vai fazer um vídeo depois aqui passeando com as cachorras, né? Dando uma volta completa. Esse aqui, sinceramente, é um dos meus bairros favoritos aqui em Indaiatuba. Eu gosto bastante desse bairro aqui. São casas legais, é um bairro bem tranquilo, né? É um bairro que não tem um valor de aluguel tão atrativo, é um pouco alto aqui, justamente por conta desse parque aqui, né? Desse bosque. Aqui o parque não é parecido com o parque ecológico, né? Ele é menor, mas tem uma área verde muito boa e eu gosto bastante de vir aqui também caminhar, de vir com as cachorras. A gente já veio aqui várias vezes. De tarde assim, é bem tranquilo, geralmente tá bem de família, o pessoal faz piquenique aqui também. Então é legal porque se você desce qualquer rua desse bairro aqui, você já tá dentro do bosque aqui, né? E aqui também conhecido pelo parque, acho que é bosque, não, Parque das Frutas. Aqui tem muito pé de fruta, então vocês conseguem vir aqui na época aí das frutas, sempre vai ter acerola, vai ter pitanga, tem amora, tem pé de limão, tem pé de jaca, tem jabuticaba, tem muita fruta aqui mesmo. Então o pessoal vem e pega mesmo as frutas, né? Bem legal. Tem o pessoal jogando vôlei aqui também. Ó, como vocês podem ver que é muito sossegado. O pessoal fica bastante mesmo assim ao ar livre aqui nessa região. O pessoal jogando vôlei ali. Tem um pessoal aqui fazendo um piquenique também, ó. Bem família. Vocês podem ver, as pessoas ficam bem à vontade. A senhora aqui também passeando com o seu cachorrinho. Então é bem legal. Tudo isso daqui é pé de fruta, plantado aí recentemente. Aqui parece uma jabuticaba. Vamos descer mais um pouquinho aqui para vocês terem noção. O pessoal vem bastante pescar aqui também. Então sempre que a gente vem aqui tem alguém pescando. Vamos ver se hoje a gente encontra alguém pescando aqui. Um pé de romã aqui. Romãzinho pequenininho. Isso aqui parece ser um pé de limão. É limão mesmo. Um limãozinho aqui. O pessoal vem fazer caminhada. O pessoal fica à vontade aqui também, ó. O lance que eu falo que aqui é muito sossegado, o pessoal não tem medo, né, de ficar aqui tranquilo com os seus pertences. Uma trilhazinha aqui para dar uma caminhada. Tem bastante patinhos aqui também, não sei se vai dar para ver aqui, ó. Tem uns 3 aqui. Geralmente tem muito pássaro também. Agora já é fim de tarde, né? Os pássaros já devem estar se recolhendo. Mas tem muito pássaro aqui. Geralmente a gente já vê direto pica-pau, vê sabiá, vê um monte de passarinho diferente. Tem bastante gaivota que vem aqui também pegar peixe. O pessoal às vezes fica pescando por aqui, né? Coloca as cadeirinhas aqui, coloca as varinhas e fica pescando. Não tem peixes muito grandes, né? Mas o pessoal pega aí uns peixinhos aí. Dá pra tirar um lazer. Aqui tudo é fruta. Tem bastante coisa. Tem muita árvore nova aqui também. A graminha aqui sempre aparada também, né? É um lugar bem bacana, bem gostoso. A sombrinha. Você pode vir aqui de noite também, que é tranquilo. Tem iluminação aqui, ó, tem vários postes aqui em todo quanto é lugar.
Aqui em cima já fica a avenida, né? Pra lá dá acesso pra pista, pra rodovia. E pra cá, pra esquerda, a gente tem acesso à cidade, que vai dar lá no centro de Indaiatuba. E aí, o que é esse daí? Limão. Limão também? Ah, tem aqui, ó. Tem bastante até. Tem bastante. Isso que eu acho legal, né? O pessoal planta bastante fruta aqui. Isso aqui é um pé de manga. O pessoal planta bastante fruta aqui. Fica disponível aí para a população, né? O pessoal tem liberdade aí de poder dar uma volta, pegar umas frutinhas. E também alimenta os pássaros, né? Por isso que tem muito pássaro aqui em Indaiatuba. Aqui, ó. Isso aqui é jabuticaba. Tem algumas secas já aqui. Ainda não tá na época, né? Mas já acho que já logo vai florescer algumas aqui também, ó. Já tem umas florzinhas aqui. Tá saindo umas florzinhas. Um pé de jabuticaba pequenininho ainda. Aqui tem outro. Aqui ali é um pé de jaca bem grandão. Na época da jaca fica carregado ali também. Tem mais uma jabuticaba. Chegar aqui mais próximo do lago. Esse lago aqui ele ainda vai lá pra frente, né? Tem mais uma queda d'água ali que passa por baixo da rua. E aí forma mais um lago bem grandão lá embaixo. Tem pista de caminhada do lado de lá. Lá é asfaltado, né? Tipo calçado, e aqui é de grama. Mas é bem tranquilo. Outra coisa também que a gente fica sempre surpreso aqui, que é com o pôr do sol aqui em Indaiatuba, né? Como vocês podem ver, o céu tá bem clarinho, ó. Tá bem bonito o céu. E o pôr do sol geralmente fica bem bonito, fica com umas cores aqui bem diferentes. Parece até um quadro, né? Um doguinho aqui. Esse cheiro dos cachorros. E aí, o que você tá achando de morar aqui em Indaiatuba ultimamente? Esse ano faz 3 anos que a gente já tá aqui, né? Sim. Passa rápido, né? Passa. A gente morou durante nossa vida toda em São Paulo, né? E nos últimos 3 anos a gente estava na zona sul de São Paulo. A gente ficou 3 anos no apartamento lá, né? Lá em Moema. E parece que aqui passou muito mais rápido, né? Porque a gente não sente o cansaço da cidade, né? A gente não pega trânsito, a gente chega muito rápido, então parece que o tempo passa rápido porque não é sofrido. E lá parece que passava mais devagar porque era complicado, né? Sim, muito trânsito, poluição, insegurança. Aqui você não precisa se preocupar com nada disso, né? Claro que a gente fica atento, né? Mas não é uma preocupação. A gente tá aqui no parque agora, com o celular na mão e tal. Em São Paulo, se eu tava num transporte público ou se eu tava numa praça, na rua, nunca que eu ia estar com o celular na mão. Eu me sentia insegura, né? Sim, exatamente. Então, eu acho que a vida no interior realmente é muito mais tranquila, né? A gente que morou a vida inteira na capital, a gente tem um estilo de vida muito diferente, né? Lá na capital. Então, morei a vida toda, cresci e nasci lá na Zona Leste. A gente passou boa parte da nossa vida andando de transporte público, pegando ônibus lotado, metrô lotado, a vida inteira indo e voltando, levando 1h30 a 2 horas, né? Eu, na época que eu morava lá na Zona Leste, eu morava ali na região de São Miguel Paulista, para quem conhece aí Zona Leste de São Paulo. Nasci e cresci ali naquela região. Eu trabalho com tecnologia, sou da área de TI e
não tem emprego, né? Não tem emprego naquela região. Então a Zona Leste, por exemplo, e as periferias de São Paulo são bairros dormitórios, né? Então boa parte das pessoas, elas acabam sempre morando nas periferias e se deslocando para a zona central, né? E geralmente ali é onde começa a ter emprego, vai ser ali por volta da Paulista, Avenida Paulista, Zona Sul, né? Que vai ser aquela parte ali da Vila Olímpia, e aqueles bairros ali que são os bairros mais desenvolvidos, onde tem uma infraestrutura melhor. Então o problema é esse, para você se deslocar é muito longe, né? Então para quem trabalha aí com tecnologia, trabalha com alguma outra frente, né, que seja algum trabalho corporativo, você não tem emprego, né? Você não tem emprego, então você é obrigado a sair e se deslocar. E a gente tava cansado disso, né? Todo dia, cara, 1h30, 2 horas, metrô lotado, trânsito, quando chove vira um inferno São Paulo. A gente não tava aguentando mais esse tipo de coisa. Quando a gente se mudou lá para a Zona Sul, a gente aumentou a nossa qualidade de vida, né? Porque o bairro era melhor e também eu trabalhava mais próximo, então eu levava cerca de 35 minutos no máximo de carro para chegar no trabalho. Então isso daí foi bom por um bom período. Porém, ainda assim, dentro do bairro a gente pegava trânsito, tinha um negócio do rodízio, né? Rodízio de carro. Porra, se eu saía de casa, eu já tinha rodízio, eu não conseguia nem andar dentro do bairro, né? No dia do rodízio tinha que deixar o carro lá. Se precisasse ir no mercado, tinha que esperar o horário do rodízio. Então, essas coisas ficavam enchendo o saco também. Aqui você não tem nada disso. E a questão de também, aqui a gente tá aqui num lugar aberto, né, público, isso aqui não é um parque fechado, como vocês podem ver ali atrás, ó, tem casa, né, não tem cerca, não tem nada. E a gente tá aqui tranquilamente agora, como vocês podem ver as pessoas aí também, sossegadas. Coisa que lá no bairro que a gente morava, por mais que fosse um bairro nobre, lá o bairro de Moema, né, que é onde a gente morou por última vez em São Paulo, ainda assim era sem condições, né, de você ficar com essa tranquilidade toda desse jeito. Então a gente percebe aqui qualidade de vida é muito melhor. E às vezes você fica se perguntando, será que eu mudo ou não? Será que tem emprego ou não, né, no interior? E eu digo que sim, viu? A gente às vezes tem essa crença aí que só São Paulo é a terra da oportunidade, né? Eu acredito que realmente tem muita oportunidade em São Paulo. As boas empresas, as grandes empresas todas estão lá, né? É um centro financeiro mundial, né? São Paulo é a maior cidade da América Latina, é um dos maiores centros financeiros do mundo, né? Então realmente sim, tem muito boas oportunidades, porém você tem um preço a ser pago, né? Existe um preço que nem todo mundo está disposto a pagar, que é o seu preço de liberdade de ir e vir assim com tranquilidade, a questão da segurança, tudo você tem que pagar à parte, tudo, né? A escola pública em São Paulo é ruim, transporte público em São Paulo é ruim. Então você acaba tendo que pagar tudo à parte. Tudo que você tem que ir lá, você tem que pôr seu filho numa escola particular porque a escola pública é ruim. E você tem que ir lá no hospital, você tem que ter convênio porque o hospital público é ruim, é lotado, é cheio. Então você tem que ter um carro, você tem que ter uma moto para se deslocar por causa do trânsito e o transporte é lotado também. Então esse tipo de coisa acaba você tendo um custo de vida muito caro. Por mais que você tenha um salário bom, né, um salário mais alto em São Paulo, você vai ter que pagar tudo à parte. Né? Então quando a gente veio para uma cidade do interior que tem uma infraestrutura boa, que é o caso aqui de Indaiatuba, por mais que você tenha aqui também escolas particulares, porém as escolas públicas são muito boas, né? A escola da prefeitura aqui é muito boa, o pessoal, né, Jéssica? A gente conversou com várias pessoas aqui, e o pessoal fala muito bem da escola pública, né? O cuidado com a creche que o pessoal tem aqui também. As crianças, elas são muito bem cuidadas. A gente olha aí também no Instagram da prefeitura, as crianças tendo aula. Então, a creche, a gente vê lá também, né, no Instagram da prefeitura, as crianças sendo bem cuidadas, tem atividade lúdica, né, tem muita coisa. As lousas são digitais, né, a infraestrutura da escola é como se fosse uma escola particular. Então, a creche também aqui, todo mundo fala muito bem. Então você consegue, por exemplo, vir para uma cidade dessa e você, por mais que talvez aqui você vai ganhar um salário menor do que uma empresa aí de São Paulo, só que você tem acesso a muita coisa aqui pública que você não vai ter que pagar mais. Então escola pública é boa, creche é boa, né? Você tem lazer aqui o tempo inteiro também, que nem você tem esse parque aqui, ó, muito próximo, né? De 5 minutos, 10 minutos de casa você tá num parque desse. Você tem tranquilidade de estar aqui, ó, agora,
né, sossegado, você tem uma infraestrutura muito bom. Para quem tem criança, a cidade também é muito boa, tem muita coisa aberta, muita coisa pública. Em São Paulo, por exemplo, tudo que você vai fazer com o seu filho, você vai ter que pagar. Qual é o lazer que você tem em São Paulo? Ou você vai para um parque, você vai ter que se deslocar de carro, gastar horas aí às vezes para chegar lá, num trânsito ferrado, chegar lá o parque tá lotado, né? Se não tem lugar, é flanelinha te abordando, te extorquindo dinheiro, pedindo dinheiro para você pagar ali, aquele inferno, não tem vaga. E aqui você não tem nada disso, né? Ou então você vai ter que levar seu filho pro shopping, aí você vai ter que gastar dinheiro com estacionamento, aquela coisa, aqueles parquinhos, brinquedo. E aqui você tem muita coisa ao ar livre de graça, né? E além disso, ainda você tem o parque da criança também, você tem uma série de fatores aqui que vale muito a pena. Então eu acredito que essa troca, por mais que talvez você tenha uma diminuição da sua receita mensal, se você for trabalhar numa empresa por aqui, né, geralmente realmente paga menos. A gente vê que a faixa salarial aqui é abaixo da capital, tá? Tem muita gente que tem aí também o privilégio de trabalhar remotamente, né? Quem consegue trabalhar remoto, você consegue trabalhar de qualquer lugar. Então acho que hoje não tem motivos realmente para quem morar numa capital e ter essa insegurança de... Não tem necessidade nenhuma de você continuar morando num lugar assim, né? Desde que você tenha a liberdade de se locomover para qualquer lugar, eu acho que vale a pena sim você mudar para uma cidade do interior. Quem tem uma faixa de renda um pouco mais baixa, né, na capital acaba sofrendo demais, porque você acaba tendo uma certa insegurança também, né? Você vai ter que morar em bairros periféricos, você vai ter que morar em bairros ruins, você vê muita questão de droga o tempo inteiro, e aqui no interior não. Então, por exemplo, se você ganha um salário mínimo em São Paulo, um salário mínimo é um salário mínimo em qualquer lugar, né? Então eu acho que não faz sentido quem, né, já tem uma questão, né, de não ter um emprego qualificado e tal, tá começando a vida muitas vezes, você morar em São Paulo é muito caro e aí você não tem segurança, não tem qualidade de vida nenhuma. Então eu me mudaria para qualquer cidade do interior, tá? Se eu trabalhasse, ganhasse um salário mínimo hoje, com certeza eu não moraria em São Paulo, eu sairia de lá o quanto antes, porque você vai ter que pagar tudo e você vai sempre morar num lugar ruim e você vai trabalhar num lugar longe da tua casa, né? Então acho que vale muito a pena você pensar sobre isso, né? Às vezes você vai pensar também assim, em São Paulo eu consigo andar de ônibus e de metrô, né? Porque ter carro também é caro, o seguro lá é caro. Aqui talvez você realmente vai ter que ter um carro ou uma moto para se deslocar, porque as coisas não são tão próximas assim. Você não tem comércio abundante em tudo quanto é lugar, como tem em São Paulo. Aqui, por exemplo, nesse bairro, que é um bairro aqui que a gente viu que eles basicamente residencial, não tem nada. Então se você não tiver um carro ou uma moto aqui para você se deslocar, realmente é complicado. O transporte público aqui na cidade de Indaiatuba, ele é um transporte bom. O ônibus é bom, tem ar-condicionado, tem internet dentro do ônibus, porém são limitados, não são todos os horários que passam, são poucas linhas de ônibus, a cidade não é tão grande. Então se você depender realmente de transporte público aqui, é complicado. Porém você tem Uber, né? Hoje em dia também facilita. Então tem muita coisa que você tem que colocar na balança, né? A gente colocou tudo isso na balança quando a gente veio para cá. A gente tem o privilégio de trabalhar remotamente, né? Como eu falei, eu sou da área de tecnologia, então eu consigo trabalhar aqui. A Jéssica também trabalha boa parte da semana de casa. E a gente consegue aí ter essa flexibilidade. Porém, mesmo assim, eu acho muito boa a cidade aqui, né? A gente, por enquanto, tá gostando muito. A gente visita outras cidades próximas aqui e a gente vê que a cidade de Indaiatuba realmente tem uma qualidade muito melhor em relação às cidades vizinhas. Por exemplo, aqui do lado a gente tem a cidade de Salto, que fica a 15 minutos de carro daqui, né? É uma cidade que tem 100 e poucos mil habitantes, 110 mil habitantes, ela não é tão grande quanto Indaiatuba, só que é uma cidade que já falta muito coisa, é uma cidade mais dormitória. Então as pessoas que moram lá, geralmente se elas querem almoçar num restaurante legal, comer em algum lugar legal, não tem muita coisa, então elas acabam se deslocando ou para Itu ou para Indaiatuba. Por exemplo, vou fazer um exame, não tem muito laboratório de exame lá também em Salto, então as pessoas vêm para cá ou vão para Itu. Aqui em Indaiatuba não tem tanto laboratório, também a parte de saúde aqui também não é tão grande, tá? Pra gente aqui que estava acostumado com São Paulo, né? Claro que não tem comparação, mas no geral é tranquilo, você consegue agendar seus exames aí, não tem tanta fila. Claro que se você tiver também aí um convênio, né? Então, o convênio da Unimed aqui é o convênio que a gente tem, é amplamente atendido aqui na região, então você consegue fazer seus exames, você consegue ter acesso à rede de médicos aqui também, então é bem sossegado. A parte de saúde pública realmente tem deixado um pouco a desejar, porque a cidade cresceu muito rápido, né, nos últimos tempos, então acaba que tendo muita gente, né, os hospitais ficaram sobrecarregados. Eu acredito que a prefeitura deve estar vindo construir algum hospital próximo aí de novo, porque só tem 2 hospitais na cidade e os 2 hospitais aqui são bem cheios, a parte de atendimento, de
no SUS, né? A parte de convênio também tem demorado um pouco, tá? Porque o hospital que tem aqui, que é o Oliveira Camargo, ele é um hospital público, mas também ele é um hospital que atende convênio, atende no particular. Então é um hospital só para as duas coisas, né? O outro hospital aqui, que é o Santo Inês, eu não tive ainda oportunidade, nunca precisei ir. O que eu precisei, eu fui lá no Oliveira Camargo e eu fui bem atendido. E nessa época a gente estava sem convênio, eu fui pelo SUS, foi na época da pandemia e foi tranquilo, tá? Então eu fui bem atendido, foi rápido, fui medicado lá, tranquilo, tava com muita dor de estômago, acho que tava com começo de gastrite ali, e eu fui muito bem atendido lá, foi tranquilo, foi muito rápido também, não demorou. Só que hoje, com o aumento da população, passado esses anos aí, de 2, 3 anos depois da pandemia, o negócio acabou lotando mesmo. Pelo que a gente percebeu aí, a cidade aumentou cerca de 20 mil pessoas. Então a cidade cresceu muito rápido e a infraestrutura não acompanhou, né? Bom, pessoal, finalizando aqui o vídeo de hoje, a gente deu uma volta aqui pelo parque, Jardim São Lourenço, né? E Vila Homero, que é aqui próximo do Parque das Frutas. Então, se vocês tiverem a oportunidade de estar aqui por Indaiatuba, visitem esse parque porque é muito legal, vocês vão gostar bastante do bairro aqui em volta. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, nos acompanhem aí pela nossa jornada aqui por Indaiatuba. E tem muita coisa nova para vir aqui e mostrar para vocês. Um abraço, até a próxima.